Boa tarde, eu sou José Raimundo e estamos começando aqui a roda de conversa que inicialmente está marcada entre o Conselho Municipal de Educação, cuja presidente, por motivo de saúde, né, está doente, não vai poder participar da roda de conversa hoje. Tentamos também conversar com o vice-presidente para ele a substituir neste momento aqui, mas não foi possível, porque ele tinha um outro compromisso também. E vamos contar aqui hoje, nessa roda de conversa, com a participação de dois sindicatos que representam a categoria da educação aqui no município de Presidente Tancredo Neves. Lembrando que esta roda de conversa está sendo transmitida ao vivo para o perfil, a página da APLB Sindicato Núcleo PTN, e você pode deixar os seus comentários. Se as perguntas que iremos fazer aos convidados não forem contempladas nas suas perguntas, nós, evidentemente, faremos também as perguntas que vocês fizerem para os nossos convidados para esta tarde, tá bom? E também, no final, nós vamos dar aí a oportunidade aos convidados também de colocar alguns pontos de vista, algumas coisas das quais nós não iremos falar neste momento aqui que estaremos realizando esta live. Bom, estará conosco hoje aqui, durante esta tarde, para discutir a questão das aulas remotas no âmbito do município de Presidente Tancredo Neves, dois representantes, como eu disse anteriormente, dos dois sindicatos que representam profissionais da educação, seja um professor, coordenador, seja o guarda municipal, seja o diretor escolar, todo aquele pessoal, a merendeira, a censora, todo mundo que trabalha nesse âmbito escolar, tem aqui dois sindicatos que representam basicamente esse pessoal. Então, para a gente começar, eu quero dar uma boa tarde para a Denise Andrade, ela que nesse momento está na coordenação da APLB aqui, do núcleo de Presidente Tancredo Neves, né? Ela que está substituindo temporariamente, olha, parece que o celular dela ali deu um tilt, deu uma balançada. Ela que está substituindo a Edilene, que se afastou por questão da lei eleitoral, e a nossa vice-coordenadora da PLB, essa Denise Andrade, ela hoje está respondendo diretamente pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Para começar, Denise, boa tarde, minha querida. Boa tarde, Zé. Boa tarde, é um prazer estar participando dessa live com você. Muito bem, e nós aqui também já temos na tela o presidente interino, eu chamo de presidente em exercício, mas regimentalmente, no estatuto do sindicato, é presidente interino, que é José Leonardo Santos Nascimento. Ele sempre gosta de chamar ele de Léo, né? Mas o presidente, o homem agora é o Bolsonaro do Sindipetê, e a gente tem que respeitar e tem que manter aquela distância protocolar. Boa tarde, Léo. Boa tarde, José Raimundo. Boa tarde a todos os ouvintes que nesse momento estão nos ouvindo aí e acompanhando esse momento, no qual nós estaremos discutindo sobre essas aulas remotas e tudo em torno da educação e desse momento no qual nós estamos vivendo, que é um momento de pandemia, que é muito difícil. É uma pena que a representante do Conselho Municipal da Educação não esteja podendo participar, porque haja visto que alguns questionamentos seria direcionado para ela, né, para assim ela estar vendo lá no Conselho, e também com o pessoal da Secretaria de Educação. Mas, como essa live eu acredito vai ficar aí salva, né, ela poderá ver depois e estar nos respondendo alguns questionamentos que serão feitos. Eu acredito que Denise também terá alguns questionamentos, eu tenho alguns questionamentos que a gente, né, através da diretoria do sindicato, nós já tivemos uma reunião para poder tratar sobre esses assuntos, e eu vou estar fazendo alguns questionamentos e eu espero que essa live seja bastante proveitosa e a gente possa, assim, estar nessa roda de conversa esclarecendo algumas coisas. Boa tarde. Muito bem. Só lembrando que mesmo a presidente não está participando da discussão aqui, alguns conselheiros estão vendo a live, né, e depois o fruto desse momento de discussão aqui, dessa conversa, ele também vai fazer parte, né, da próxima reunião do Conselho Municipal de Educação. Com toda certeza, algumas coisas daqui sairão para a pauta do Conselho Municipal de Educação do mês de julho, que já realizamos a reunião ordinária deste mês, que inclusive você participou, Léo, e também realizamos já a extraordinária ontem. Ontem fizemos uma extraordinária. Mas, de qualquer forma,
tenha certeza do que o que será dito aqui será absorvido pela educação municipal, pela a outra instituição, que junto com vocês aí são 3 que representam. Então, vamos lá para a nossa primeira pergunta, para a gente não perder tempo e o celular de Denise não cair de novo, né? Então, vamos lá para a primeira questão. A primeira questão... Deixa eu achar. Eu vou começar. Acho que assim fica melhor, Zé. Assim. O meu celular está caindo. Pronto. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou começar com o Léo, fazer a pergunta para Léo. A pergunta está aí na tela, né, Léo? Qual o posicionamento da sua entidade sobre as aulas remotas e por quê? Qual é o posicionamento? Né? É contra, é a favor, mas por que tem esse posicionamento? Depois de Léo, Denise responde. Então, o posicionamento, né, do Sindicato de Servidores Públicos é referente a essa questão das aulas remotas, é que tem muitas coisas que ficam meio soltas, porque não foram respondidas da forma que a gente gostaria de obter as respostas. A gente sabe, né, que a forma que está acontecendo as aulas remotas é a forma que tem que acontecer, mas, infelizmente, tem coisas que, devido ao próprio sistema, não oferece condições para que os professores passem os assuntos para os alunos, e assim como também os alunos não têm condições de estar adquirindo o conhecimento através dessas aulas, porque em várias discussões nós já tivemos aqui, sobre a questão do acesso à internet, que nem todos têm, né? E a gente já hoje sabe que, apesar dessa situação, tem muitas pessoas que não têm acesso à internet, aí a secretaria hoje está dando esse material impresso, e aí a posição da gente e a visão, né, da entidade sobre as aulas remotas é que a gente entende a situação na qual o Brasil, né, o nosso município agora, mais do que nunca, está passando, e a gente sabe da problemática que é a pandemia, e vê que a única solução de ter as aulas é dessa forma remota, mas tem algumas coisinhas que a gente fica meio que na dúvida, sem saber como é que ela realmente está funcionando, se algumas coisas os professores terão direito, né, como a questão das aulas anteriores ao que foi publicado pelo Conselho Municipal de Educação, que haja visto que o Conselho, né, deliberou que poderia ter as aulas remotas em maio, mas muitas escolas já vinham tendo aula antes do mês de maio. E aí a gente tem os questionamentos sobre isso, como é que vai ficar, né? Mas esse é o posicionamento, né, da entidade quanto às aulas remotas. A gente vê que é a forma que está tendo de ter estas aulas, mas que haveria necessidade de mais treinamento com os professores, né, com a equipe, para poder estar atendendo melhor a esses alunos. E também vem a questão do próprio aluno, de que forma que está recebendo, se está tendo uma participação, que porcentagem é essa que está tendo de participação desses alunos nessas aulas, e se realmente está tendo um retorno positivo. Pronto, respondendo, Zé. Se a PLB é a favor ou contra, podemos dizer que a PLB é a favor das aulas remotas, sim. Mas existem algumas ressalvas que precisam ser feitas, como está sendo conduzido essas aulas, como chegou até o professor essas aulas. Isso aí, eu acredito que a gente não vai se aprofundar mais aqui, porque lá na frente tu deve fazer alguma pergunta a esse respeito. Mas, é assim, somos a favor, porém, temos algumas ressalvas como está acontecendo esse processo. Porque é o que nos chama mais a atenção, é assim, educação é um direito de todos. E a educação, as aulas remotas, está alcançando a todos estão tendo os mesmos direitos, então são esses questionamentos que eu gostaria também que o Conselho de Educação estivesse presente para que nos respondesse isso, mas eu tenho certeza que depois ela vai responder. Isso aí, eu acredito que a gente não vai se aprofundar mais aqui, porque lá na frente ele deve fazer alguma pergunta a esse respeito. Muito bem, então, de certa forma, é só uma introdução para a gente saber, né, o que cada instituição pensa
se ela é a favor, se ela é contra, quais foram os elementos que levaram ela a concordar com a realização das aulas remotas, ou levaram a ficar contra também, né? Porque a questão das aulas remotas não é um consenso nacional, assim como quase nada no Brasil é consenso nacional. Nem mesmo a cor da bandeira, né? Nem mesmo a cor da bandeira é consenso nacional. Ou levaram a ficar contra também, né? Entende que realmente a situação é difícil. Mas aí vamos para a próxima pergunta, porque aí vocês vão poder ficar mais à vontade para poder expor. Dessa feita agora, nós vamos começar por Denise, e depois Léo termina, tá certo? Deixa eu projetar a pergunta aqui. Bom, as aulas remotas, que nós acabamos de falar do posicionamento da entidade, elas eram de fato, né? Elas eram de verdade, né? Necessárias. Era realmente necessário que o município aqui implementasse as aulas remotas? Vamos começar por Denise. Zé, eu acredito que sim, né? Vou falar agora não só como presidente da PLB, mas também como educadora. É necessário, sim, que a gente tenha as aulas remotas. Até por questão das crianças não perderem o ritmo, né? Não perderem a rotina, é necessário isso. Principalmente para as menores do Fundamental 1. Então, eu acho que sim, é necessário. Precisava-se começar a fazer alguma coisa, para que não perdesse esse vínculo entre professor e aluno. É necessário, sim. Mas eu não quero entrar em outros detalhes, como você falou, para a gente não entrar em outra pergunta na frente. Mas é necessário. Acredito que sim, é necessário que essas aulas remotas estejam acontecendo. Meu celular está bravo. É você, Léo. Depois de Denise, você já pode emendar. Vá lá. Sim, as aulas são necessárias, as aulas remotas. Como o Denise falou, é uma forma de não perder o vínculo, né? Desse aluno estar com o seu tempo ocupado, né? Com essas aulas, que por mais que ela não funcione como as aulas presenciais, mas é uma forma de manter o aluno aprendendo, porque aprende-se também através dessas aulas remotas, porque tem as atividades, tanto atividades mandadas pelo WhatsApp, como também as atividades impressas. Então, não perde o vínculo, faz com que o aluno não perca o ano letivo, né? Porque se não tem essas aulas remotas, os alunos acabam perdendo esse ano letivo. Então, elas são de extrema necessidade para esses alunos, né? E é uma forma também de ter uma participação da família, né, no aprendizado desses alunos também, para eles entenderem de que forma que funciona. E isso eu acredito que depois tem até vai surtir um efeito positivo para esta família, porque antes a gente sabia da dificuldade dos pais de acompanhar os filhos, né, nas atividades, e agora, dessa forma, eles estão tendo que acompanhar melhor esses filhos, né, com as suas atividades, que os alunos não fazem sozinhos, tem que ter o acompanhamento dos pais. Então, eu acredito que o efeito vai ser bem benéfico, vai ser positivo, depois que tudo isso passar, né? Quando os alunos voltarem para casa, os pais vão estar tão acostumados com essa situação das aulas remotas, que eles vão estar acompanhando melhor os seus filhos. Então, para mim, as aulas remotas, elas são de extrema necessidade, não só pela situação da pandemia, mas pelo legado que pode ficar depois disso. Muito bem. Então, vamos lá para a próxima pergunta, porque o tempo não espera, né? E vamos começar agora por Léo. Os profissionais da educação foram pegos de surpresa pelas aulas remotas? Começar por Léo, depois Denise emenda. Olha só, eu trabalho também na educação, eu trabalho na escola, eu sou secretário, ou melhor, eu sou auxiliar de secretário na escola, porque na escola não tem secretário, eu sou auxiliar, mas lá não tem secretário. Então, assim, eu vejo a situação como foi que se deu, né? Então, assim, eu não posso dizer que os professores foram pegos de surpresa, até porque teve um treinamento com a Ana Virgínia, que, né, foram separados, no caso, os professores da educação infantil, professores dos anos iniciais, professores dos anos finais, foi feito um treinamento com essas pessoas. Eu não sei dizer
como foi esse treinamento com esses professores, até porque eu não sou professor. Então, eu não sei se Denise participou, talvez ela tenha melhor como dizer se ela foi pega de surpresa e se esse treinamento foi suficiente para poder estar atendendo esses alunos. E aí, mas eu, no meu ver, a situação não vi como foi pego de surpresa com a aula remota. Mas eu acredito que Denise possa responder melhor isso, uma vez que, como ela disse, ela é educadora, tem sala de aula e tem mais propriedade para falar como professora. Como secretário, ou melhor, auxiliar de secretário, eu não fui pego de surpresa. Realmente não fomos pegos de surpresa, porque foi algo que ia se falando, vai se ter aula remota, é necessário. Então, não foi algo surpresa. Porém, como você citou, Zé, que houve um treinamento, não houve um treinamento, né? Não houve. Houve-se uma live para explicar que teria as aulas remotas, né? Houve uma live com educação infantil e tal, dizer as leis e tal, que a Secretaria de Educação fez com Ana Virgínia, mas não houve um treinamento, né? A gente pode até se falar agora, vou citar, de uma pesquisa que foi feita pela PLB Bahia, nas escolas e também, em todos os municípios participamos aqui também, que os professores de nenhum município ele está preparado para lidar com as aulas remotas. Não estamos preparados para isso. Muitos professores nem sabem como editar um vídeo e não houve esse treinamento, não houve esse auxílio. Está todo mundo se reinventando, né, buscando a melhor forma. Aproveito aqui para parabenizar os professores do nosso município, que estão dando show, né? Estão dando show. Mas, assim, quem está fazendo suas aulas, editando seus vídeos, está procurando por conta própria, está pedindo a um filho, ao vizinho, ao marido, todo mundo ajudando nisso aí, para estar fazendo essas aulas. Sabemos que tem professores que não têm habilidade com a tecnologia, porque nessa pesquisa se viu que nossos professores, eles foram capacitados para dar aula, mas não aula remota. Nós não temos, isso não é só em Tancredo Neves, mas é em toda a Bahia, e acredito até no Brasil, né? Nós não estamos preparados para isso, né? Eu faço minhas videoaulas, mas foi assim, e vai um ajudando o outro, e fazendo e aprendendo. Mas treinamento não houve nenhum. São um dos aspectos que a gente vem ressaltando e fazendo essa pergunta também para a Secretaria de Educação, que nossos professores não estão preparados para isso. É tanto que alguns colegas, professores estão fazendo videoaula, estão mandando. Tem professores aí que estão dando show. Quero parabenizar os professores da creche, daquele Tancredo, que eu vi alguns vídeos, e aí fiquei encantada com as histórias que elas estão contando. Mas alguns professores só estão enviando as atividades, simplesmente isso. Porque não tem habilidade, porque não querem, decidiu que não quer se aparecer, que não quer fazer as videoaulas, é um direito deles que eles têm. Mas, assim, treinamento não tivemos nenhum. Muito bem, vocês já praticamente responderam a pergunta que eu ia fazer lá adiante. Mas tudo bem, né? A questão é, foram de fato, a afirmação de vocês foram, eu vou dar a palavra a ele já. A questão é, na afirmação de vocês, os professores os profissionais da educação foram pegos de surpresa. Diga aí, José Leonardo. É justamente sobre isso que eu quero falar. Diante do que Denise falou, que não houve treinamento, e também esses professores não estão preparados para as aulas remotas, eu mudo o que eu disse no início, que não foram pegos. Foram pegos de surpresa. Primeiro, porque não houve treinamento, e segundo, porque não estão capacitados para trabalhar com aulas remotas.
Então, uma vez que eu pego e digo assim, olha, tu vai ter que trabalhar com isso aqui, e a pessoa não sabe, eu estou fazendo uma surpresa para ela. E se eu não dou treinamento para ela trabalhar com aquilo, eu estou fazendo uma surpresa. Então, diante do que Denise falou, e realmente, né, não havendo um treinamento, as pessoas foram pegas de surpresa. Então, respondendo novamente a pergunta, os professores foram pegos de surpresa com essas aulas remotas. E, mais uma coisa, é que tem coisa que eu acabo falando de acordo com o ofício respondido. Ressalva aí, eu tenho uma pergunta semelhante para fazer, ela mais adiante. Certo, beleza. Uma pergunta para fazer parecida com essa mais adiante, mas eu vou fazer um complemento, né, da pergunta quando eu fizer, que é nessa seara que vocês acabaram de entrar aí. Um abraço para a Thelma, né, Thelma Andrade de Argolo, a nossa Thelminha, e também para a Jússi Barreto, que estão aí participando, né, através do Facebook da PLB. Todo mundo que está acompanhando a transmissão do vídeo pelo Facebook, pode chegar lá, embaixo do vídeo, embaixo aqui, jogar para você colocar os seus comentários e as suas perguntas. Se alguma pergunta feita aqui, entre as que fizemos e as que vamos fazer, tá? Quem entrou agora não sabe que já estamos na terceira pergunta já. Então, as que fizemos e as que vamos fazer. E se não for contemplada, a gente vai ler as perguntas de vocês. Se forem já contempladas dentro do que foi perguntado, a gente vai só registrar que as pessoas fizeram essas perguntas. Então, sem muito mais delonga, vamos lá para a nossa próxima questão, que a gente está discutindo essa questão de se os profissionais eles foram ou não pegos assim, de calças curtas, na surpresa, sobre essa questão das aulas remotas. Então, a pergunta agora ela vai começar por Denise, da PLB. As aulas remotas terão os mesmos efeitos das aulas presenciais? Os alunos vão aprender tanto quanto aprendiam quando estavam em sala de aula? Zé, nenhum professor é substituído, né? Nós não vamos conseguir, nem ninguém vai conseguir substituir o papel do professor em sala de aula, né? O professor em sala de aula, a gente fala da afetividade, do contato, de tirar dúvida. O professor consegue entender. O aluno, às vezes, ele nem precisa falar, mas o professor compreende e entende a sua dúvida. Entende que ele não entendeu. Então, como é que remotamente a gente vai conseguir fazer isso aí? De forma nenhuma, né? Não vai haver a mesma aprendizagem. Isso é bom para o aluno, como a gente falou, não perder o ritmo, tudo isso. Agora, não vai haver a mesma aprendizagem, nem hoje, nem nunca. Ninguém vai substituir o papel do professor em sala de aula, o contato do aluno com o professor, né? E sem contar, quer dizer, nessas aulas remotas, nós não podemos dar assuntos novos, nós só podemos trabalhar aquilo que já foi visto em sala de aula, certo? É como se fosse uma revisão. Não podemos ter avaliação, não podemos entrar em assuntos novos. São assuntos que já foram trabalhados e a gente faz como se fosse uma revisão. Não é a mesma aprendizagem de forma nenhuma. Acho que eu já posso responder, né? Pode sim, Zé. Então, não é, realmente, as aulas remotas não é a mesma coisa, por vários fatores, né? Essa questão, como o Denise falou aí, questão do contato, né? De tirar a dúvida, né? Os alunos estão ali presente e muitas vezes o aluno quer tirar uma dúvida através do WhatsApp com o professor e nem sempre o professor ele pode estar assim disponível, né? Porque muitas vezes o aluno vai fazer atividade à noite e esse professor ele está fazendo outras coisas do cotidiano dela e aí ele não tem esse tempo para poder estar respondendo. Então isso já é uma diferença da aula remota para a aula presencial, que na presencial o aluno está ali, tem um contato com o professor, tem um contato com o colega e acaba tirando
as dúvidas. E na remota fica essa coisa assim, para a hora que o professor tiver como responder, a hora que esse aluno tiver internet, porque tem muitos alunos que não têm internet, então, muitas vezes ele para conseguir internet, ele tem que ir na casa de um vizinho que mora distante, alguns quilômetros, e tem que ir para lá para poder acessar o WhatsApp e fazer, de repente, alguma pergunta, e aquele horário não é horário que o professor está disponível para poder responder. Então, assim, as aulas remotas, elas não têm os mesmos efeitos que as aulas presenciais. E haja visto essa situação que Denise falou, que é mais uma revisão do que dando assuntos novos, é algo que é mais para repetir o que já foi dado, e não algo novo que ele teria que aprender durante o ano letivo. Peço desculpas aí, eu estava respondendo aqui a questionamento do pessoal do Conselho Municipal de Educação, que estão querendo assistir a live, mas não estavam conseguindo, tive que dar assessoria aqui ao pessoal, né? É o multitarefa. Bom, então, respondida essa questão aí, vamos para a próxima, né? A próxima, ela gerou uma dúvida. A PLB fez 2 assembleias remotas, a Denise participou das 2, inclusive foi apresentada como nova coordenadora nas 2, né? A única mulher que tomou posse 2 vezes. E também José Leonardo participou da reunião do Conselho de Educação, onde também foi discutida essa questão, que eu vou colocar aqui agora. E como a gente terminou com o Léo, a gente começa com ele a responder a pergunta. Só lembrando aos convidados aí. Um terminou de responder, o outro já pode começar. Não precisa esperar eu dar a senha, certo? Passar o código. Então, Léo começa respondendo. As aulas remotas valerão carga horária? O que acontece? Nós tivemos uma reunião hoje com a diretoria do sindicato, e esse é um dos questionamentos que eu trouxe para essa reunião, essa roda de conversa. No caso, eu iria passar essa conversa, mas eu vou lançar aqui, porque, assim, sobre essa questão da carga horária, né? A gente sabe que lá em 2009 houve a questão do H1N1 e que algumas coisas foram editadas, a questão de, ao invés de ser dias letivos, veio para horas, né? Foi mudado isso, a gente sabe que tem a questão agora de 800 horas, que tem que ser cumpridas, e o questionamento é o seguinte: o Ministério da Educação, ele veio autorizar as aulas remotas agora, já no mês de junho. O pessoal do Conselho Municipal de Educação foi no mês de maio que autorizou. Porém, nós sabemos que no município já estava acontecendo as aulas remotas. Já estava mandando atividades, professores já estavam tendo contato com os alunos, né, falando sobre as atividades, mandando atividade, e o questionamento da gente é saber se essas aulas que aconteceram antes do Conselho Municipal de Educação autorizar, reconhecer as aulas remotas, e também o Ministério da Educação, se essas aulas que estavam acontecendo antes, se elas valerão como horas, né, do ano letivo. E se isso vai, né, funcionar, qual é o instrumento legal que se pode contar para poder dizer assim, não, essas horas na qual foi trabalhada antes da autorização, tanto do Conselho Municipal de Educação, como do Ministério da Educação, essas horas, elas vão contar como aulas. Então, a gente quer saber se vai contar e qual é o instrumento legal que dá essa garantia que essas horas que os professores trabalharam antes a essas autorizações, né, qual é a garantia que esses professores vão ter, que essas horas vão ser contabilizadas. Esse é um dos nossos questionamentos, a gente lá do Sindicato dos Servidores Públicos daqui do município. Então, a gente quer saber se essas aulas remotas vai valer como carga horária antes até da autorização, tanto do Conselho como do Ministério da Educação. Bem, Zé, eu vou fazer como Zé Leonardo. Eu vou fazer uma outra pergunta, né? Será que realmente fazer todos esses questionamentos que ele fez? Porque quem poderia nos responder esta pergunta seria o Conselho Municipal de Educação, né?
que não está presente. Mas, assim, é como ele falou, o MEC deu parecer que vai validar, né? Nós agora não estamos pensando mais em 200 dias letivos, mas estamos pensando em 800 horas. Nós temos uma porcentagem de horas que podemos atingir com as aulas remotas, né? Então, assim, no início, essas aulas remotas estavam valendo, vou falar pela experiência como professora do Fundamental 1. Valia 1h40, valia 50 minutos. Depois aumentou para 2 horas, agora está em 3 horas e alguma coisa por dia, né? Mas, assim, essa certeza, Zé Raimundo e Zé Leonardo, nós não temos. Porque quem pode nos validar isso aí é o Conselho Municipal de Educação, que não está aqui para responder. E aí eu também não posso responder isso para vocês, se vai ser validado ou não. Acreditamos e queremos que seja validado, né? Porque o professor está trabalhando muito, mais do que ele estava em sala de aula, né? O professor, ele atende pais à noite, ele atende no horário de meio-dia, ele atende de manhã, o momento inteiro. Então, assim, nós queremos sim que seja validado, né? Mas não podemos dar essa certeza. Muito bem. José Leonardo, na resposta dele, ele disse que sim. Só não sei quanto vale. Se eu estiver enganado, você faça a correção. O senhor presidente, é o Bolsonaro do SINDPTN. Disse que sim, só não sabe a partir de quando. Foi isso mesmo que você falou, Léo? Tipo assim, a gente sabe que, diante do que o Ministério da Educação autorizou, a gente acredita que a partir dali, do que o Ministério autorizou, é contabilizado. Porém, a gente sabe que antes, o Conselho da Educação já havia autorizado no município. Porém, antes do Conselho autorizar, já estava acontecendo as aulas remotas. Então, o que a gente quer saber nisso é se essas horas, de quando começou, realmente começou, se isso vai contar na carga horária. Se essas aulas remotas que começaram anterior, vou botar até assim, anterior à autorização do Ministério da Educação, se essas horas elas vão contar. Na reunião que nós tivemos do Conselho Municipal de Educação, o secretário, quando o Josemar fez o questionamento sobre essa questão, ele informou que, independente do Ministério da Educação ter autorizado ou não, que o município teria meios legais para poder contar essas horas. E eu acredito que é através do Conselho Municipal da Educação. E é o que Denise falou. Para poder ter uma certeza disso aí, a gente não tem como ter, se elas valerão como carga horária, e quem poderia estar dando uma resposta melhor sobre isso, e eu nem sei se ela teria como dar essa resposta mais concreta, se realmente vai valer como carga horária, né? As horas que foram trabalhadas antes da autorização do Ministério da Educação. Joia, só para fechar essa questão, o parecer número 5, 2020, do Conselho Nacional de Educação, do Conselho Pleno, é de 28 de abril de 2020, o parecer. A homologação é dia 1º de junho de 2020, certo? A Secretaria procurou o Conselho de Educação no início do mês de maio, porque todo mundo sabe que 1º de maio é? 1º de maio é? Sim. 1º de maio é? Dia 1º de maio é? Feriado. Feriado. É feriado, isso aí. Denise está comendo música. Então, é feriado. Então, o Conselho de Educação recebeu a documentação para examinar no início do mês. Isso é fato. Agora, eu não vou lhe responder aqui agora se vai. A minha função aqui aqui é só ir fazendo aqui ao meio de campo, né? Só passando a bola. Eu não posso fazer gol, só posso passar a bola. Mas eu quero que vocês tenham ciência disso, certo? Parecer do Conselho Nacional, 28 de abril,
homologação do ministro da Educação, Weintraub, a 1º de junho, e a aprovação pelo Conselho de Educação no dia 12 de maio de 2020 aqui. Então, tem essas 3 instâncias aí para vocês agregarem ao que já sabem, que o Zé Leonardo recebeu uma cópia do parecer do Conselho de Educação, do parecer nacional e também do parecer do governo do Estado, do Conselho Estadual. Como presidente interino, mandei para ele via ofício a cópia dos 3. Antes de passar para a próxima questão, deixa eu dar um abraço aqui no pessoal que está, né, aqui na rede. Daqui a pouco eu vou projetar algumas coisas que estão ditas aqui na live. Um abraço para a Edilene, que é a coordenadora da PLB, está afastada da função do cargo por conta do período eleitoral, e Denise, aí, a sua vice, está assumindo aí, está segurando aí a peteca. Jomara Ferreira também mandou uma mensagem para a gente, daqui a pouco eu coloco ali. Jurema Oliveira, né? Jurema Oliveira também colocou um texto referente à questão do ensino à distância, discussão, para a gente não perder o foco agora, mas daqui a pouco eu projeto a essa questão que ela colocou. Também, deixa eu ver quem mais aqui colocou o comentário aqui. Pronto. Foi a Edilene, Jomara, que colocaram um comentário também aqui, tá? Pela conta do Facebook da PLB-PTN, o seu comentário pergunta que a gente vai discutindo aqui. Certo? Então, vamos para o foco do que a gente está dizendo e vamos para a próxima questão. Se a carga horária de cada professor é suficiente para o professor elaborar atividade, orientar o aluno para responder e fazer as correções, essa é uma pergunta que dá para o professor, ele fazer toda essa etapa com a carga horária que ele tem, se tem 20, 40, deixa só o pessoal aparecer aqui na tela, pronto. Denise, se não ouviu a pergunta, o Leonardo também, se não ouviu a pergunta, ela vai aparecer na... Pronto, beleza. Então, beleza. Então, Denise começa respondendo, depois Zé Leonardo. A Zé Leonardo participou da reunião do Conselho de Educação, que essa questão da carga horária foi discutida. Então, começar por Denise. Pode repetir a pergunta para mim, Zé? Deu interferência e eu não consegui ouvir. Está na tela a pergunta aí. Ah, tá. Zé muito tirou. Zé muito tirou. Repete, Zé, por favor. Você tirou. Tirei? Vou colocar de novo. É porque eu não estava vendo na minha tela aqui, achei que não estava. Bota aí de novo. Apareceu? Não. É a questão da carga horária. A carga horária do professor é suficiente para ele elaborar atividade, para ele orientar o aluno e ainda fazer as correções? É possível que essa carga horária dele... Zé, o que eu falei anteriormente, o professor tem trabalhado 60 a 80 horas, né? Só que, assim, a gente precisa também, nós professores, nos organizarmos e manter um horário de trabalho, né? Quem tem 20 horas se propor a trabalhar essas 20 horas e quem tem 40 se propor a trabalhar essas 40 horas. Mas o que é que acontece? É questão de WhatsApp. Você tem um grupo, mesmo você fechando esse grupo, os pais vão no PV e te procura, e pergunta, e tira dúvidas.
E aí, ainda tem esse problema. Às vezes, a casa, ela só tem um celular. O celular fica com o pai ou com a mãe durante o dia de trabalho. Então, o pai chega em casa à noite com esse celular para que o filho faça atividade. Às vezes é 1, 2, 3 filhos para usar o mesmo celular. Então, esse pai, ele precisa do professor à noite. Ele vai pedir ao professor essa ajuda à noite. Apesar da gente ter, eu mesmo, como no papel de professor, eu vou conversando com os pais, gente, eu estou disponível até às 17 horas e tal, mas aí vem aquele pai com aquele jeitinho, é porque eu não tenho tempo durante o dia, eu estava no trabalho, você entende, você vai responder. Então, você termina trabalhando durante o dia, durante a noite, e a carga horária a gente está trabalhando muito mais. Está trabalhando muito mais. Mesmo eu silenciando o grupo, eu estou tentando, às vezes, à noite não responder. Vejo lá a mensagem do pai e respondo no outro dia de manhã. Mas, às vezes, seu coração de professor, poxa, eu vou olhar, porque pode ser uma dúvida, pode ser que ele queira falar comigo só hoje de noite. E aí você termina respondendo. Então, o professor está extrapolando o seu horário de trabalho, isso com certeza. Está trabalhando mais. Como, às vezes, a gente faz uma videoaula, que a gente posta lá, nossa videoaula é 5 minutos. Mas nos durou a manhã inteira para gravar, para editar, para publicar esse vídeo. Então, assim, o professor trabalhando muito. Muito mesmo. Exaustão que o professor está. Eu acredito também que os professores, eles estão trabalhando muito mais, porque, como a Denise falou, essa questão do horário, que a gente já havia falado também anterior, eu acabei falando sobre isso, que o professor, ele acaba não tendo um horário para atender esse aluno, atende de manhã, de tarde, de noite, porque fica muito pelo horário que o aluno pode estar acessando essa rede, que no caso é o WhatsApp, e aí acaba esse professor tendo que se redobrar. E tem situações, por exemplo, de escola, que esse professor ainda tem que ir lá na escola, né? Então, assim, ele tem esse trabalho em casa, né, de estar passando informação para os seus alunos, falando com os pais, de estar recebendo essas atividades, de estar baixando imagem de atividade, né, de estar ali tirando dúvidas, mas ainda tem o dia de ir na escola. Tem um revezamento também para esse professor ir na escola também. Ou seja, eles estão trabalhando muito mais do que antes. Antes, o professor, a gente sabe que tinha o trabalho extra-classe, né? Que era aquele trabalho que se estendia para casa, mas hoje está muito pior. Hoje o professor está tendo que ficar o tempo todo e fica numa situação que o professor não tem nem como falar para os pais assim. Poderia, mas os professores ficam até sem jeito, porque sabendo da dificuldade, não tem como limitar o horário. Mas o professor sente até vontade de dizer assim, pai, aluno, me procure naquele horário que você tem aula. Se é de manhã, me procure de manhã. Se é de tarde, me procure de tarde. Se é de noite, me procura à noite, no horário da aula. Só que aí vem toda essa problemática que um celular para várias pessoas, para vários alunos, e que muitas vezes esse aluno não tem acesso a esse celular naquele horário que o professor está disponível e que vai estar à noite. Então, assim, acaba o professor tendo que responder a 3 alunos pela manhã, 2 pela tarde, mais 5 à noite, e aí o outro que não respondeu ainda vai para o outro dia, né? Ou seja, algo que era para ser terminado, digamos, em um dia com todos os alunos, acaba uma atividade passando mais de uma semana. O aluno, porque um é hoje, outro é amanhã, e aí sucessivamente, acaba o professor ocupando uma semana todinha com uma turma, com um assunto só, porque não foi todo mundo de uma vez, porque é muito do momento que o aluno pode, que tem acesso à internet, que tem o celular, para poder ter acesso a essas atividades. Só voltando aí, Zé, só lembrando aqui, eu tenho uma aluna que mora na zona rural, e o pai dela não tem internet em casa. Ele vai na casa do irmão pegar a internet. Então, ele vai 6 horas da manhã para poder, de 6, 7 horas mais ou menos, para pegar a atividade daquele dia, né? Então, por isso até eu posto bem mais cedo as minhas atividades. Mas ele só pode me repostar essa atividade
6h30 da tarde ou 7, quando eles vêm da roça e vai na casa do irmão novamente. Então, como eu não atendo um pai desse? Como é que eu vou dizer a um pai desse, pai, não me mande 6 horas não, porque eu não estou mais trabalhando nesse horário. Então, assim, são coisas que você termina, sabe? Tem outras mães que o que é que elas fazem? É o dia de sábado, quando elas vêm na rua, bota crédito no celular para usar os dados móveis e vai me mandar essas atividades de sábado. Como é que eu digo que eu não recebo essas atividades? Então, assim, são casos e casos em que o professor termina trabalhando muito com isso. De fato, eu acredito que essa é uma questão para se discutir, né, e para se ver uma melhor forma de tentar sanar, apesar que são 6.300 e mais alguns alunos na rede, e aí quando você dilui esse alunado todo, né, para essa questão aí, dificulta um pouco. Leonardo ia falar alguma coisa? Não, sobre a carga horária, não. Pronto, então beleza. Então, nós vamos para a próxima pergunta. Deixa eu só projetar mais um comentário aqui da rede social. Lembrando o pessoal que está acompanhando a live que pode postar os comentários lá na página do Facebook da APLB Núcleo PTN, e a gente vai lendo e vai projetando aqui também os comentários. E tem um pessoal nos grupos aí tentando acessar, não sei porque o Facebook ficou tão inacessível. De repente, tem muita gente reclamando nos grupos que não está conseguindo acessar a página do Facebook, que sempre foi tão acessível. Eu não entendi o que foi que aconteceu de fato, certo? Então, vamos lá para a próxima questão, para a gente ganhar tempo. Já faltam 4 para as 3, a gente começou nesse instante. Vamos lá para a próxima pergunta para vocês aí. Apareceu aí. A carga horária de cada professor é suficiente? Essa nós já fizemos, então vamos para a próxima aqui. Peço perdão. A próxima é a seguinte: quais são as principais dificuldades dos professores com as aulas remotas? Além dessas que vocês enumeraram e elencaram, sobre a questão da dificuldade do tempo, porque atender separadamente pessoas, como no PV, como Denise relacionou aí, ela citou, os pais procuram no PV, então não é no grupo. Então, quais são outras dificuldades, além da questão da falta de treinamento que vocês falaram lá no início, e também dessa questão da carga horária que professor nenhum vai receber e nem recebe hora extra? Então, qual é outra dificuldade que vocês enxergam? Como eu comecei por Denise, agora eu começo por Léo. É assim que ele terminar, a Denise já pode entrar. Então, a gente já elencou algumas dificuldades, né, do que os professores estão tendo com essas aulas remotas, que Denise, inclusive, já trouxe, que é essa questão da tecnologia, que nem todos os professores sabem manusear, por exemplo, para gravar vídeo, para fazer edição de vídeo, para mandar um áudio, para ficar bem legal. Então, tem essa dificuldade com a tecnologia, né? Tem a dificuldade nessa situação que a gente também já citou, acaba que a gente vai citar algumas coisas de dificuldades que já falamos aqui no decorrer da conversa. A questão das atividades, que o professor tem que ficar recebendo essas atividades através de imagens, e está tendo que baixar, o celular não suporta essa carga de tantas imagens, né, porque arquivos, muitas vezes, arquivos pesados, que tem que transformar, e todo mundo sabe transformar essas imagens, e aí acaba sobrecarregando o celular desse professor. Outra dificuldade que acaba tendo, o professor, como ele não está tendo muito acesso, né, a material, acaba dificultando também, porque acaba vindo isso, aí esse professor vê as atividades e manda para esses alunos, né? Então, o pessoal lá vai, imprime as atividades da escola e depois que envia para esses alunos. Aí depois vem dois trabalhos, na realidade, né? Que faz as atividades e manda para o aluno. E depois volta novamente para o professor essa dificuldade. Né? Essa atividade, isso se torna uma dificuldade. Esse sobrecarregamento de atividades no celular do professor, o professor tem que acompanhar isso.
Bem, eu digo que as dificuldades, só relembrando, o acesso, né, o saber manusear a tecnologia, esse é um grande problema. A carga horária é excessiva, também, e a dificuldade também desse retorno, se o aluno realmente está aprendendo. Por quê? Existe aquele aluno que está acompanhando as videoaulas, né? O professor está fazendo a videoaula, ele está acompanhando, ele vai ter uma facilidade maior. Tem aquele aluno que não tem o acesso à internet, ele está só levando as atividades para casa, mas sem assistir uma videoaula, sem nada. Ele está fazendo só atividade, ali não é aula remota, é uma atividade remota. Está fazendo lá. Eu não tenho retorno se esse aluno está aprendendo, se esse aluno está fazendo corretamente ou não. Então, para mim, a próxima atividade, porque quando você está em sala de aula, você deu essa aula, poxa, ele aprendeu, não aprenderam, preciso retomar essa atividade, não preciso, já posso passar para a próxima. Com essas aulas remotas, eu não tenho... Parece que o sinal de Denise caiu aí, não foi, Léo? Oi? Não. Posso continuar? Tá normal. Tá normal? Pode continuar. Pronto. Tá normal. Para mim tá normal. Vai, pode continuar. O professor, ele não... O meu que caiu não foi o seu. Se o aluno está aprendendo ou não. Eu não sei como essa atividade está sendo feita em casa. Eu não sei se o aluno está procurando as respostas na internet e colocando. Eu não sei se tem um irmão mais velho que está dizendo a ele como ele tem que responder. Eu não sei se esse aluno está respondendo sozinho. Então, essas são todas as dificuldades do professor. Ele não ter esse retorno de saber se o aluno dele está aprendendo ou não. E a carga horária e também o acesso, o manuseio da tecnologia, que nós não fomos treinados nem preparados para isso, né? Estamos nos virando, quando fala, nos virando nos 30. E aí, Zé, vem aquela nossa dificuldade que eu fico sempre pensando. Eu tenho um filho na idade escolar, eu tenho um que está no 6º ano. Então, eu pego a atividade e dou uma aula a ele do que é aquela atividade, para que ele responda a atividade. E o pai que é analfabeto, e o pai que não tem a habilidade, como é que essa criança está respondendo essa atividade? Porque a gente tem que pensar nisso, porque o pai está se tornando um tanto professor em casa. Mas aquele pai que não tem essa habilidade, aquele pai que ele é analfabeto, como é que está sendo essas atividades em casa? São todos questionamentos que estão na cabeça do professor o tempo inteiro. Muito bem. A próxima questão, ela sai do foco do professor, que vocês representam os trabalhadores aí da educação, né? Profissionais da educação, e vai para o foco da clientela. Quem é a clientela desses profissionais que trabalham nas escolas? Quem são, de fato, essas pessoas que são atendidas? São os estudantes. Então, a pergunta, para começar com Denise, que acabou de tomar um golezinho d'água aí, é a seguinte: quais são as principais dificuldades dos estudantes com as aulas remotas? Porque nós falamos muito até agora, eu acho, que na maioria da 90%, 80% ou 70%, voltada para o profissional. Mas agora vamos olhar o lado do aluno, daquele que paga nosso salário. Qual é a dificuldade, Denise, que você acha que você já tem enxergado, que você é professora lá no Centro Educacional Mundo Infantil, lá é professora de classe lá. O que é que você tem percebido aí? Bem, as principais dificuldades para eles são o acesso à internet, né? Às vezes, dados móveis, eles têm dados móveis e não abrem os vídeos, não abrem as atividades. Eu acho que é uma das grandes dificuldades que eles estão tendo. Outra dificuldade são os alunos que não têm acesso à internet, que eles apenas recebem a atividade. Outra que eu acho complicado também são as escolas que estão mandando apenas as atividades, sem o auxílio de um vídeo, sem o auxílio de uma aula. Aí só é atividade remota. Então, se o aluno tiver alguma dificuldade, ele vai entrar em contato com o professor. Às vezes o aluno não consegue explicar nem qual é a dificuldade que ele está tendo.
Então, é realmente essa falta da presença do professor ali, porque quando o aluno está em sala de aula, ele fica ali, às vezes você vê ele paradinho ali, ele não consegue lhe dizer nem o que é que ele não está entendendo, mas o professor vai com cuidado e vai perguntando e consegue sanar aquela dificuldade, mas longe do professor. Então, a dificuldade para mim é acesso à internet, é às vezes um aparelho de celular para toda a família, é internet de má qualidade que eles têm, e também esse acesso também às atividades também. Agora, me parece que todas as escolas estão fornecendo essas atividades impressas, que já melhorou um pouco, né? Porque há umas semanas atrás o aluno tinha que copiar tudo no caderno. Quem podia imprimir, imprimia. Quem não podia tinha que copiar tudo, era uma grande dificuldade. Então, acredito que a principal dificuldade é a falta do professor ali presente. Porque, como eu te falei, nem todos os pais têm habilidade, têm o conhecimento para tirar as dúvidas do aluno, né? Como eu te falei, a gente às vezes precisa, eu deixei o meu em casa agora, para minha irmã dar uma aula de história a ele, uma história do 6º ano, já que minha irmã é historiadora, para ela dar uma aula a ele, para ele poder. Mas porque tem, e quem não tem? E que o pai tem dificuldade na leitura, de fazer a leitura, como é que está sanando as dificuldades desse aluno? Né? São coisas... muito, eu acredito que o aluno está até passando mais dificuldade do que o professor. Para não ficar repetitivo, senão vou repetir tudo que Denise falou aqui, e para mim eu vejo nas mesmas linhas aí de pensamento de Denise, que essas são as principais dificuldades, né, que o aluno tem concernente às aulas remotas, né? Então, é tudo isso aí. Eu vejo que essas dificuldades foram solucionadas com algumas coisas, como eu posso citar, por exemplo, a escola que eu trabalho, que foi atividades para todos os alunos e a questão da distribuição dos livros didáticos. Isso acabou resolvendo um pouquinho essa dificuldade que estava sendo para o aluno, e também que era uma dificuldade, era um trabalho maior para o professor. E hoje, assim, quando o professor passa a atividade no livro, né, que foram mandados os livros para esses alunos, então, assim, diminuiu tanto a dificuldade do trabalho para o professor, como para o aluno também. Bom, eu ouvindo vocês dois falarem aí, eu lembrei que uma da que eu considero também uma dificuldade é o fato de alguns pais que não acompanhavam a vida escolar do filho agora terem que ensinar a fazer a tarefa, terem que liberar o celular para eles poderem usar o celular pessoal, só tem um na casa e é do pai. Essa dificuldade dos pais terem que ajudar os filhos, principalmente os da educação infantil e anos iniciais, que tem uma dificuldade de realizar a tarefa sozinho e não tinham na época, e o professor agora não pode apoiar, para mim também foi uma das grandes dificuldades. Eu vi um vídeo, acho que rolou nos 2 grupos dos sindicatos, uma mãe desesperada com o filho, ela ensinando um filho, né? E ela pedindo para a pandemia acabar logo, que ela não aguentava mais ter que ensinar o filho em casa. Então também pode ser um legado que fique para o futuro, né? Mas na próxima resposta vocês podem acrescentar isso a respeito disso que eu falei, tudo bem? Então vamos lá para a próxima pergunta, ou querem fazer logo agora algum comentário? Não, pode passar para a próxima. Pode passar para a próxima. Pode, Denise? Pode. Pronto, então vamos para a próxima pergunta aqui, que é parecida, que eu disse que tinha uma pergunta parecida com uma lá do início, quando eu comecei a perguntar a vocês. Vou até voltar para a pergunta aqui, só para lembrar que eu disse que faria um adendo nessa pergunta aqui, né? A pergunta foi a seguinte, né? Quando a gente começou logo. A pergunta foi: as aulas remotas são necessárias? Né? Fiz essa pergunta, né? E aí perguntei também acerca dos profissionais, né? Se os profissionais da educação, os profissionais da educação foram pegos de surpresa pelas aulas remotas. Então, diante dessa pergunta aí, eu vou fazer um acréscimo nela aí.
faltou treinamento dos professores antes de começar as aulas remotas. De quem é a culpa nesse caso? Do governo federal, que demorou muito para decidir que haveria aula remota, do Conselho Nacional, do Conselho Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Educação? Faltou ou não treinamento para o início? E de quem é a culpa? Como eu comecei com Denise, agora eu começo com Léo, e depois Denise continua depois de Léo. No meu ver, é uma falha do próprio sistema, né? Que é muito fácil, por exemplo, eu chegar a dizer aqui que teria que ter o treinamento, como se todo mundo tivesse preparado para essa pandemia. E a gente sabe que ninguém está, não é nem estava, ninguém está preparado para essa pandemia. E tem coisas que demandam recursos, né? Depende de dinheiro para poder se montar algumas coisas, né? Na educação, na saúde, muitas coisas, e na situação de pandemia, precisa muito de recursos para poder implementar algumas atividades. Então, assim, eu apontar aqui de quem é o problema, de quem é a culpa, seria meio que prepotência da minha parte, chegar e apontar culpados. Mas, no meu ver, é uma culpa do sistema que não faz com que a gente se prepare para esses momentos. Né? Como se tem um dia desse, na reunião do Conselho Municipal de Educação, que nem a própria saúde estava preparada para essa pandemia. Né? As cidades não estão preparadas para a pandemia. Por isso que o vírus ele se dissemina tão fácil. Porque as próprias pessoas não estão treinadas para poder atuar de frente com esse vírus. E na questão da educação, eu penso assim, que se a gente estivesse já se preparando, pensando nisso, já teria capacitado os profissionais para atuar em cima de uma pandemia ou de uma epidemia, de qualquer situação que viesse a provocar a suspensão das aulas, talvez nós estaríamos num patamar diferente, né? Então, assim, isso serve para que a gente aprenda agora no momento presente, para não errar futuramente com outros problemas que de repente venham a surgir, né? Então, a gente precisa estar sempre capacitando os professores, e hoje tem sido uma discussão que a gente acredita que isso vai delongar, e essas aulas remotas não vai ser algo do momento, não. Nós acreditamos que isso vai se estender e os outros anos letivos vão ter muitas aulas remotas. E não vai ser por conta da pandemia, não. É por conta de custos, né, que vão querer segurar, porque viram que deu certo dessa forma. Então, algumas matérias eles vão querer colocar de aulas remotas. Né? Vai ter as aulas presenciais, mas muito mais agora com essa presença das aulas remotas. Eu acredito nessa situação do governo, que demorou, o governo federal, diante da pandemia, ele demorou um pouquinho, né? Ao invés de ter feito logo desde o início, visto que era um problema, né? Mas eu acho que ele estava muito, tá acreditando, né? Está sendo muito otimista em acreditar que o vírus não iria se expandir tanto aqui no país, que aí não fez o que deveria ser feito lá atrás, e deixou só para o dia 1º de junho, para estar aí autorizando as aulas remotas, o governo federal, né? Então, assim, eu não posso dizer que o culpado é só o governo federal, uma vez que ficou também jogado para o governo estadual, para o poder municipal. Então, hoje nós temos aval, dado pelo Supremo Tribunal Federal, né, para as decisões serem tomadas pelo governador e pelo prefeito de cada cidade, de cada estado. Então, assim, não fica muito atrelado ao que o presidente disse, não. O presidente não fez a parte dele, mas aí vem a questão do município e do estado tá fazendo a sua parte. Então, acho que foi uma falha de todos, do próprio sistema no qual nós estamos envolvidos. Olha só, eu vejo que não há, duas perguntas, não há culpados ou todos são culpados, né? Nessa época de pandemia, como Zé Leonardo falou, ninguém estava preparado, ninguém está preparado. Nós estamos aprendendo a cada dia. O que hoje deu certo, amanhã não dá certo. É tudo novo, tudo muito novo.
pensar bem, eu diria como Zé, foi o sistema, culpado disso tudo é o sistema. É o sistema. O MEC demorou demais para se pronunciar. O MEC, e de uma certa forma, o MEC não está dando diretrizes. Os municípios estão se virando, se rebolando para poder achar a forma. Então, assim, eu vejo que o culpado é o sistema por não ter dado esse treinamento ao professor. Ele não recebeu treinamento, não deu tempo a receber treinamento, mas é de se pensar que de hoje em diante o professor deve ser treinado para lidar com as tecnologias, né? Se fala todo o tempo, vamos usar as tecnologias, mas a gente nunca imaginou que nós iríamos um dia chegar a essa situação das aulas remotas. Ninguém imaginou que enfrentaríamos uma situação dessa. Então, assim, é o próprio sistema que é culpado de tudo. Né? É o próprio sistema. E por isso o professor realmente e como o Zé falou, corre o risco sim, de agora em diante nós termos essas aulas remotas, não por questão de pandemia nem guerra, coisa e tal, mas por questões econômicas, né? Precisamos estar atentos a isso. Bom, a Edenise já começou praticamente a entrar na minha próxima e última pergunta que eu havia programado para essa live de hoje. Né? Olhamos aí, desde antes do começo, olhamos o tráfego todo, o trânsito, agora vamos olhar para de hoje em diante. O que dá para melhorar nas aulas remotas durante a pandemia, olhando de hoje? Bom, caminhamos até aqui, mas falta ainda... segundo algumas previsões, pode ser que as aulas retornem em agosto. Ninguém sabe se volta no mês que vem, porque a nossa curva começou agora do município, de aparecer casos. Então, a gente levou muito tempo com 0, depois apareceu um caso que não era daqui, agora começou a aparecer. Então, agosto vai começar... É possível que de agosto em diante as coisas já mudem um pouquinho. Então, o que pode ser feito de agora em diante em relação às aulas remotas durante esse período da pandemia? Porque todos vocês dois falaram aí ao longo do tempo que a possibilidade disso se estender, das aulas remotas ainda continuar funcionando durante um tempo é grande. Começando por Denise e depois por Léo. E aí? O que a gente aprendeu até agora, o que é que dá para fazer, o que é que dá para melhorar de agora em diante? Olha, Zé, o que dá para melhorar, a gente nem sabe, nem o que dá para piorar, né? Mas o que dá para melhorar é achar uma forma desses alunos que não têm acesso à internet ter esse acesso, né? O que o poder público pode fazer por essas crianças que não têm esse acesso? E também ajudar o professor, né? O que a gente pode fazer? A gente tem que pensar em duas vertentes, o professor e pensar no aluno, né? Esses alunos, eles terem esse acesso à internet. Por quê, Zé? Como você falou, a curva do nosso município começou a subir agora. Então, é preocupante até os pais virem buscar essas atividades nas escolas. O pessoal da gestão, que está trabalhando, que estão trabalhando na escola todos os dias, eles estão correndo riscos, né? Eles estão correndo risco, eles estão lá diretamente. É a gestão que está lá para distribuir cesta básica, distribuir kit, não sei o quê, distribuir atividade. Né? Eu vi Zé Leonardo falando que tem o dia do professor ir para a escola, eu desconheço, porque na minha escola a gente não vai, nós professores não vamos lá na escola. Nossa coordenação é feita também pela rede social, tudo nós não vamos na escola, é apenas a equipe gestora. Mas eles estão correndo risco lá também, então a gente tem que pensar também na equipe gestora que está lá na escola todos os dias, com acesso diretamente aos pais. Então, o que nós podemos melhorar, eu acredito que é a tecnologia, né? Os alunos que não têm acesso, uma forma deles terem acesso à rede social, para que eles possam aproveitar,
e ajudar o professor. Acho que ainda há tempo do professor receber um treinamento. Ainda há tempo, sim, de estar ajudando nisso aí. Então, hoje nós tivemos, como eu já falei algumas vezes aqui, nós tivemos uma reunião com a diretoria do sindicato, né? E eu elenquei algumas coisas que poderiam ser feitas lá e as outras pessoas que estavam na reunião também contribuíram. Então, assim, diante de algumas coisas que a gente teve aqui na conversa, para que, no caso, tenha como melhorar essas aulas remotas durante a pandemia, primeiro, nós precisamos agora fazer um treinamento desses professores, né? Dar um suporte a esses professores para que eles possam estar aprendendo, para poder estar aplicando as atividades de uma forma melhor. Outra coisa que nós vimos que é sobre a questão da internet, de que forma o poder público pode estar levando o acesso à internet a esses alunos nas regiões, que é uma das coisas que é uma dificuldade para alguns alunos. Então, fazer um levantamento desses alunos que não estão tendo acesso à internet para ter essas aulas remotas. E a outra coisa é criar uma plataforma online onde os alunos tenham acesso, e principalmente os alunos do Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, onde esses alunos tenham acesso a essa plataforma, e lá dentro dessa plataforma ele tenha todas as matérias. Então, por exemplo, agora eu quero assistir a aula de geografia. Eu vou clicar lá na aula de geografia, vai abrir a aula de geografia, vou ver o texto, vou ler esse texto, e logo depois do texto vai ter uma atividade. E lá dentro dessa plataforma tem a atividade e tem a forma de corrigir essa atividade. Quando esse aluno, ele corrige e, de repente, ele errou a questão, embaixo vai dar no enunciado da questão, dando resolução. Por que é aquela resposta? Ou seja, isso facilita o aprendizado do aluno, como também facilita esse trabalho do professor. E depois tem como fazer uma avaliação final, para poder estar aí avaliando o aluno, porque está se discutindo tanto essas coisas de atividades, mas e a avaliação desse aluno? Né? Está sendo feita a avaliação, está tendo retorno, o aluno está tendo aprendizado, então é preciso, né, com um entendimento lá da diretoria, e eu trouxe essa questão de que o poder público, seja ele do Estado, do município, ou do próprio governo federal, criar uma plataforma online onde esses alunos têm acesso às aulas e lá tenha as atividades, para que esses alunos possam, assim, estar fazendo as atividades e estar se avaliando. São coisas que podem ser feitas, né? E algumas coisas que já estão sendo feitas, continuar sendo feitas, que é ofertando atividades para esses alunos de forma impressa, sabendo do risco que é. Nessa coisa de professor, de aluno, de estar entregando atividade, né, para os pais, ir na escola, entregar atividade impressa. A gente sabe do poder desse vírus, que esse vírus, se alguém contaminado pegar nessa atividade, a gente está tendo todo um cuidado, né, tem os locais próprios de colocar essas atividades, e só pega essas atividades depois de 15 dias. Então, a forma, digamos assim, de poder, mas a gente não sabe o poder ter um momento desse vírus. E sobre a questão que Denise falou, que ela desconhece que tenha professores tendo que ir para a escola. A escola Maestro Agostinho, onde eu trabalho, eu vou 2 dias na semana, a coordenadora pedagógica vai 2 dias na semana, e cada professor vai 1 dia na semana. Lá foi feito dessa forma. Agora, as outras escolas, como é que estão funcionando, eu não sei. Aonde eu estou trabalhando, foi feita uma escala, onde os professores vão 1 dia na semana, e professores que vão até 2 dias. A diretora, coitada, eu não sei nem quantos dias, acho que ela vai quase todos os dias da semana na escola. Mas, assim, falando por mim e pela coordenadora, né, nós vamos 2 dias na semana, na terça e na quinta, que são os dias de preparar atividade, de imprimir as atividades, para os pais pegarem lá. Então, é assim que está funcionando no Maestro. Né? Tem uma escala onde os professores, os profissionais vão para a escola. O guarda vai todos os dias. Viu, Zé? Fala, Tomás. Pode falar. Fale. Eu trabalho no SEMI
e no SEMI só a equipe gestora está comparecendo. Tudo nós enviamos por e-mail ou WhatsApp. Nossas coordenações pedagógicas também estão sendo pelas plataformas. E, assim, esses professores que estão indo para a escola, a prefeitura, a Secretaria de Educação, está fornecendo os APIs para eles, estão recebendo máscaras, álcool em gel, luvas para esses professores no dia do trabalho e vocês, funcionários? Não, a luva que nós vamos, ou melhor, a máscara que nós utilizamos é a nossa do dia a dia de casa, e que foi um dos questionamentos que nós fizemos ao pessoal do Conselho de Educação e do secretário, que estava também na reunião remota, sobre essa questão de ofertar máscara, luva e álcool em gel também, né, para poder a gente estar protegido nesse ambiente, que nós não temos, que no caso, máscara é da gente mesmo, que a gente vai, que a gente já usa no dia a dia, né, e o álcool em gel que tem da própria escola. Eu vou estar averiguando essa situação dos professores que estão indo para a escola, e já de antemão digo a esses professores, eles não devem ir para a escola, não. Devem ficar fazendo o trabalho deles em casa, gravando os vídeos, porque quanto mais pessoas na escola, mais aglomerações e mais perigo. Os professores devem ficar em casa, assim, é um direito que eles têm. Eles estão trabalhando de forma remota, né? Mas a gente vai averiguar isso aí, sim. Gal colocou agora, viu, presidente? O senhor Bolsonaro tem que pedir licença antes para falar, senão daqui a pouco você manda jogar uns rojão em cima da minha casa aqui. Eu tenho que sair correndo. Veja, Gal colocou aqui agora que só as equipes gestoras estão indo para as escolas. Claro que entre equipes gestoras está o pessoal de apoio, né? Como o Léo trabalha numa das escolas, como apoio. É o pessoal da secretaria, lá, o secretário auxiliar de secretaria, que faz a impressão, que faz a digitação, aquele material todo. Viu, Denise? Foi Maria das Graças Meneghel, que é conhecida por Gal, ela colocou aqui, vou até colocar Gal aqui. está falando, Zé Raimundo, da escola dela, né? Isso, então, a gente pode ver que algumas escolas está acontecendo isso. E é verdade. Falta também informação do professor em saber que ele não deve ir para a escola, não. Né? O professor também precisa se impor nesses momentos. Então, é uma particularidade da escola que eu trabalho. Porque eu estou falando que vai professores, tanto na terça-feira, que é o dia que eu vou, como na quinta-feira, que é o dia que eu vou. E tem escala, foi eu que fiz a escala. Dos dias de cada um. A afirmação então, que ela faz aqui... Eu não estou falando como uma pessoa de fora da educação, não. Eu estou falando como... Não é uma afirmação. E eu estou falando da escola que eu trabalho. E foi eu que fiz a escala. Quem ia segunda, quem ia terça, quem ia quarta, quem ia quinta e quem ia sexta. Eu vou 2 dias na semana. A coordenadora vai 2 dias na semana. E tem professores os professores, cada um vai um dia na semana. Só para colocar a fala de... Só uma coisa para ficar claro, viu? Tem os professores, tem uma professora de Mutuípe, uma professora de Valença, uma professora de Santo Antônio de Jesus. Essas não vêm por conta de ser de um outro município, e a questão do vírus lá, tem muitos casos, e ela não tem como vir até por conta de transporte. Mas os daqui, tanto o pessoal REDA, como o pessoal que é contratado, está indo trabalhar. Deixa eu só tomar fala aqui para dizer o seguinte, o post de Gal não diz que a escola dela, ela fala as equipes gestoras. O número está no plural, então ela está dizendo que as equipes gestoras é que estão indo para as escolas. Ela não disse a minha escola, na minha escola a equipe gestora está indo, mas o sindicato a qual Denise representa tem todo o direito de perguntar, de questionar, de procurar tomar conhecimento para ver se de fato não tem alguma escola que esteja acontecendo diferente do que nós estamos conversando aqui. Esse é direito do sindicato, certo? Não existe nenhum...
Quero aproveitar até, Zé, e falar, se está acontecendo em mais algumas escolas, isso, que o professor entre em contato com a gente, pode conversar comigo no PV, certo? Beleza. Tem um grupo lá da PLB, o grupo do sindicalizado, o pessoal entra no PV e fala com Denise sobre essa situação, certo? Pronto, pronto. Então, as minhas perguntas feitas desde o início da transmissão, elas encerraram porque também foram poucas, né? Eu perguntei para quem pegou o vídeo no meio, qual o posicionamento de sua entidade sobre as aulas remotas? Aí cada um respondeu. As aulas remotas são necessárias? Perguntei, os profissionais da educação foram pegos de surpresa pelas aulas remotas? Perguntei também, as aulas remotas terão os mesmos efeitos das aulas presenciais? As aulas remotas valerão carga horária? A carga horária de cada professor é suficiente para o professor elaborar a atividade, orientar o aluno para responder e fazer as correções? Quais são as principais dificuldades dos professores com as aulas remotas? Ainda perguntei sobre o aluno também, né? Perguntei sobre os professores, mas também perguntei sobre os alunos. Sobre os alunos, eu perguntei o seguinte, deixa eu achar a pergunta aqui. Aluno, estudante. Pronto. Quais são as principais dificuldades dos estudantes com as aulas remotas? Faltou treinamento dos professores antes de começar as aulas remotas? E a última pergunta que eu fiz, deixa eu ver se foi a última mesmo, para não mentir. Isso mesmo. A última pergunta foi: o que dá para melhorar nas aulas remotas durante a pandemia? Do que já foi feito, o que é que pode se aprimorar? Aí as minhas perguntas encerraram. Eu sei que Leonardo e também Denise tem outras questões que eu não perguntei e deve aproveitar esse momento agora, se quiserem, para também falar sobre esses assuntos referentes a esse período de aula remota e de pandemia, tá certo? Então, vamos começar por Denise, e depois Léo também faz a sua complementação sobre algum assunto que eu não perguntei. Bem, Zé, eu acho que a gente falou dos principais, o que necessitava ser falo, né? É um momento de dificuldade, é um momento novo, é um momento que ninguém imaginava viver nem presenciar, né? Eu digo por mim, eu imaginei que eu poderia presenciar uma guerra mundial, mas uma pandemia nunca, né? De um inimigo invisível. Então, todo mundo está passando por esse momento difícil. Não está sendo fácil para o professor, não está sendo fácil para os pais, não está sendo fácil para os alunos, não está sendo fácil para a Secretaria de Educação, para ninguém, né? É algo novo que nos pegou de surpresa. Então, é tentarmos fazermos o melhor possível, para que nossos alunos não fiquem desassistidos, mas que também o professor não sofra uma sobrecarga de trabalho, né? Quando se diz assim que o professor deve ficar 4 horas à disposição do aluno, a gente está ficando praticamente 24 horas. Porque quando eu acordo de manhã, eu já tenho lá para 20 mensagens, né? E então, assim, o celular do professor, é a internet, a gente não tem uma internet de qualidade no nosso município, a situação financeira, é tudo isso, é um momento novo. É pedirmos a Deus que isso passe logo, né? É tentarmos ficar em casa o máximo que a gente puder. É tentar ajudar, agora é o sentimento de empatia mesmo, de estar ajudando, de estar se colocando no lugar do outro. Porque não está fácil para ninguém, mas nós vamos vencer, sim. Isso tudo vai passar, com fé em Deus, vai passar. E tenho certeza que quando a gente sair dessa, a gente vai se tornar pessoas melhores, né? Todo mundo vai tirar uma lição boa desse tempo que a gente está passando. Mas acredito que a gente falou tudo o que foi necessário, sim.
Então, diante de tudo que a gente viu aqui, espero que esses questionamentos eles cheguem ao pessoal do Conselho e da Secretaria de Educação. Foram feitos alguns questionamentos que só eles podem nos responder e nos dar essa garantia de algumas coisas que precisam ser feitas. Sabemos também que, infelizmente, a dificuldade de muitos, né, que trabalham na educação e que é preciso, na realidade, estar se implementando, e, na realidade, muitas pessoas se redescobriram, né, fazendo esse trabalho de aula remota. Eu acredito que, quando voltar essas aulas presenciais, muitos professores vão estar, assim, acostumados com essas aulas remotas e vai estar implementando, vai estar fazendo essa conexão com os alunos de aulas presenciais com aulas à distância. Vai dar esse feedback maior entre professor e aluno. Eu acredito que vai estar implementando essa situação. Os alunos não vão mais ficar só em aulas presenciais. Os professores também vão estar, de alguma forma, mandando algumas atividades para esses alunos de forma remota também, né, com essas aulas à distância. Uma coisa que a gente também vem notando é da necessidade, né, de professores que sejam formados com licenciatura naquela área, que estejam capacitados para aquilo, e a gente vê a necessidade de ter novamente aí um concurso, né, que a gente vê que tem muitas pessoas que acabam trabalhando, mas que não é da área da educação, e acaba não fazendo um trabalho como deveria ser feito. A gente parabeniza os professores, tem muitos professores fazendo trabalhos belíssimos, né, e principalmente, como o Denise falou, o pessoal aí da educação infantil, o pessoal está se redobrando para poder fazer vídeos, mandar áudios, né, fazer o melhor para que, nesse momento de pandemia, os alunos venham ter a melhor aula possível. Então, quero parabenizar também os professores por estar se redobrando, né, para poder dar essas aulas para esses alunos. Mas é uma coisa que eu acrescento aqui, é da necessidade de estar se capacitando melhor os nossos professores para esses momentos. Haja visto, como a gente já disse, e não vejo como algo do momento, eu vejo algo que é do futuro isso, né? Essa pandemia veio trazer essa situação das aulas remotas, que não vai ser algo que vai ficar aqui agora e que vai se estender, aí, eu acredito, pela vida toda, a partir de agora. Não vai ser por conta só da pandemia, não. Vai acabar a pandemia e, no meu ver, vai continuar tendo essas aulas remotas, e, havendo essas aulas remotas, vai ter a necessidade de se capacitar os professores para estar dando essas aulas remotas. Porque meia boca, de qualquer jeito, não vai, não. Né? Porque lá na frente tem uma avaliação. E como é que esses alunos vão ser avaliados? Meia boca? Não vai ser meia boca. Vai cobrar como se eles estivessem em sala de aula. A gente está falando aqui de educação infantil, do infantil 1, infantil 2, mas o ensino médio, lá no terceiro ano, no final das contas, vai ter aí um Enem para avaliar esse aluno, né? E os nossos alunos lá na frente também vão precisar ser avaliados. Então, precisa, né, capacitar esses professores para, sim, estar trabalhando melhor com essas tecnologias, que cada dia tem se tornado mais presente em nossas vidas. Olha aí que forma a gente está fazendo a nossa reunião. É uma reunião remota, né? Se não fosse a tecnologia, a gente não teria nem como estar aqui fazendo esse momento, essa roda de conversa, né? Então, é isso. Eu não sei se uma coisa, antes de você pegar a palavra, eu não sei se vai ter esse momento ou se já vai encerrar, mas teve uma professora que eu vi aparecer uma pergunta aqui, e cadê os professores para poder participar, para poder falar? Eu não sei se você vai abrir esse momento agora para algum professor, de repente, quiser falar alguma coisa, né? É porque, na realidade, eu estou como representante do sindicato, né? Eu sou o presidente, para quem não está sabendo, porque muitas vezes ficam até perguntando, o que é que Leonardo está fazendo aí? Né? Eu sou presidente interinamente. Não, a gente tem que deixar claro, porque tem pessoas que podem ter chegado atrasado e falar, Leonardo não é professor, né? Mas eu sou representante de uma categoria agora. Eu estou presidente interinamente do Sindicato de Servidores Públicos.
e Denise está interinamente presidente da PLB. Então, assim, nós somos convidados aqui para essa roda de conversa, porque nós representamos uma categoria de servidores públicos. Então, não sei se vai ter esse momento, mas seria interessante a PLB fazer uma live com os professores para trazer, né, a visão e a posição também desses professores, né, para eles estar relatando essa situação que eles estão passando. É uma ideia que eu tenho para poder... Porque a gente acaba falando pelo professor, mas é bom a gente ouvir também o que o professor tem para falar. Pronto. Ao longo da fala de vocês, eu coloquei no rodapé aqui todas as postagens que foram feitas lá no Facebook da PLB Sindicato Núcleo PTN. Então, mesmo que vocês não tenham dado tempo de ler, porque estavam falando, mas todas rodaram. Essa aí foi que você citou, em que Fátima dos Santos, lá de Moenda, que a gente carinhosamente a chama de gorda, não é nada pejorativo, é só carinho, é só amor mesmo, é só doçura, ela colocou essa questão da participação dos professores. Então, Léo propôs, eu já disse isso desde o início da transmissão, que as pessoas podem usar a timeline, onde fica embaixo aqui do vídeo, para poder postar. Então, todos estão à vontade agora para postar a sua pergunta para Leonardo ou para Denise aí, né, a respeito do sindicato que cada um pertence aí, pode fazer a pergunta. E enquanto você vai colocando a pergunta lá no Facebook, eu vou aproveitando aqui para fazer o merchan, para agradecer, né, a Josélia Argolo Santos, a nossa Zélia, a Jusilene Barreto, a Jomara Ferreira, a Daniela Silva, que faltou Estevam nesse sobrenome aí, né? A Célia Silva, a Thelma Andrade, a Edilene de Jesus dos Santos, a Sandoval Apóstolo, né? Sempre brincava com ele, dos Santos, também para Nuzi Rodrigues, Paixão Brito, alô Paixão, para Elisângela Ferreira, para Marcela Reis, para Guile, né? Guile, ou Gile, não sei, porque eu não falo direito essa língua estrangeira aí, Gile Silva, mas deve ser Guile mesmo, Guile Silva, também para Anaílde Souza, para Mirli Santos, Angelina Gomes, Adriana Oliveira, Milka Reale, também o pessoal que fez o comentário aqui na timeline aqui, que a gente expôs, como Gal Costa, né? A Maria das Graças, também eu agradeci a ela, para a Jurema, para a Fátima, para todo mundo que mandou uma mensagem aí, a gente colocou a mensagem aqui, certo? Deixa eu ver se já apareceu alguma pergunta aqui para vocês, porque aparecendo as perguntas eu vou lendo para ajudar vocês. Você também é funcionário da educação, Léo, não é uma pergunta, mas uma afirmação. Já que você está lotado numa escola, não é? Você eu estou mais informado que é muito adulto na educação. Muito bem. Que trabalha há muito tempo aí na educação, né? Eu sou realmente sou da educação. Isso, Elidiane Andrade aqui está apenas dando parabéns, não está fazendo nenhum questionamento. Edilene também só está parabenizando aí o pessoal, né? Eu vou projetar aqui, vai aparecer na tela de vocês. Parabéns, guerreiros. É isso aí. Depois aqui vai aparecer. Então, pelo visto, o pessoal não está colocando nenhuma questão ainda no Facebook. Mas eu tenho uma questão para vocês que engloba tudo isso que a gente já conversou agora. Qual seria o tipo de aulas remotas ideal para cada um dirigente de sindicato? Para Léo, qual seria o tipo perfeito de aula remota? Que você acha que é dos sonhos? Vamos sonhar agora, vamos fechar os olhos agora e vamos fazer de conta que nós estamos num país de primeiro mundo, né? Que é sempre essa comparação que o pessoal faz. Na Alemanha, não sei, num país de primeiro mundo, qual é a aula remota que você sonharia, Léo? É dessa forma que eu falei, com a plataforma, né, online, onde o aluno ele entra e tem acesso à matéria e o assunto daquela matéria a hora que ele quer assistir, e lá, no final, ele tem a atividade, ele pode fazer atividade, depois ele tem como corrigir essa atividade, ver onde ele errou e ter uma explicação por que ele errou e por que ele acertou aquela questão, né? E no final ele tem uma outra atividade avaliativa final, valendo nota, né?
eu acho que é uma forma que pode funcionar, e eu estou vendo isso lá no Rio Grande do Sul, eu acompanho um professor de lá do Rio Grande do Sul, e ele tem mandado para mim essas aulas através de uma plataforma que é do governo do estado, porque lá é diferente daqui a questão da educação, no sentido de quem municipalização. Por exemplo, aqui o município ele é responsável pela educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, e o estado o ensino médio. Não é assim que funciona aqui? Lá não. Lá tem a parte que é da educação é dividido. No caso, o estado lá tanto tem a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. O estado, e tem outra parte que o município já pega só o Fundamental 1 e o Fundamental 2. Então, assim, eu vi, eles lá estão trabalhando dessa forma, existe uma plataforma online, onde o aluno tem acesso àquela matéria, ele vê o assunto, estuda, no caso, tem os textos, o professor é que coloca isso lá, esse assunto, depois tem atividade que o professor também coloca, ou de múltipla escolha, ou para ele responder digitando a resposta, e no final ele vê se ele acertou ou se ele errou aquela questão. Então, no meu ver, é uma forma que dá para acontecer. Se acontece no Rio Grande do Sul, por que não pode acontecer aqui? Se acontece no Rio Grande do Sul, que a educação está em crise, que o salário do servidor público lá está sendo parcelado, funciona, por que nós que estamos com o pagamento em dia que não funciona? E uma vez que está tendo tanto recurso, porque eu acho que nunca tivemos tantos recursos destinados aos municípios, como estamos tendo agora. O município de Tancredo Neves foi contemplado, só não sei se já recebeu, porque é forma de parcelamento, mas foi mais de R$ 2.500.000 que foi destinado para o município. Então, eu não acredito que uma plataforma dessa seja difícil. E a outra coisa é dar acesso à internet a todas as pessoas, né? Não custa nada a gente sonhar. Sonhar é de graça. E aí, Denise, vamos sonhar de graça. É 0800, minha querida. Eu não vejo como uma educação remota ideal, porque eu não acredito numa educação que não tenha o papel do professor lá juntinho do aluno, né? Mas, no momento, eu acho que o que seria o melhor, essa plataforma seria uma coisa ideal, mas se a gente tiver uma plataforma, mas a gente não tiver o acesso à internet, se a gente não tem uma internet de qualidade, tudo vem abaixo, né? Mas não é proibido a gente sonhar e pensar que isso pode melhorar. Mas agora o ideal seria se o professor tivesse esse treinamento e o aluno tivesse o acesso. O que a gente mais tem se preocupado é com o aluno que não está tendo o acesso. Então, eu acho que o ideal seria isso, todos os alunos ter a possibilidade de ter o acesso à internet para ter acesso às aulas. Mas, novamente, eu repito, não teremos uma aula ideal, remota ideal, porque a gente não tem o papel do professor lá juntinho do aluno, naquela troca de saberes, naquela troca de experiências. Eu acredito numa educação assim, da troca de experiência, no estar junto, no sentido de troca de afetos. Essa é a educação que eu acredito. É bom que fique claro que eu também acredito nessa educação, viu? Na presencial, mas a pergunta foi concernente às aulas remotas. Qual seria a aula remota ideal diante da pandemia na qual nós estamos vivendo agora? Então, a minha resposta é em cima do que nós estamos vivendo. Não é do que eu acho que seria sem pandemia, né? Pronto. Denise falou de uma questão que eu achei que contribuiu para a resposta de Leonardo, que é a questão da internet. Não existe essa interação nossa aqui se cada um de nós não tivéssemos internet, ou não tivéssemos um celular que tivesse dados móveis, né, que foi, inclusive, falado muito por vocês durante a questão. O nosso país ainda tem uma internet muito cara, mesmo para a gente que pode pagar é cara, e para quem não pode é muito mais cara ainda. E o nosso país ainda não usa a tecnologia da internet, do sinal de telefone via satélite.
A gente só vê telefone e celular via satélite na mão de fazendeiro muito rico. Se ele for remediado, o agricultor familiar ou o meieiro, ele não tem como pagar um celular que funcione via satélite. Se o Brasil barateasse essa tecnologia, também seria um meio do país poder, com as ideias que foram discutidas aqui, implementar a questão da educação remota. Mas, com a tecnologia que ainda o meu vizinho ali tem que comprar uma torre para colocar no prédio dele, colocar uma antena para jogar o sinal lá para a casa do agricultor, não sei onde. Quando chove, o sinal cai. Quando o tempo está ruim, o sinal piora. E a gente não usa a tecnologia do momento, que é tudo via satélite, aí fica difícil, porque você pode ter a melhor plataforma para desenvolver o conteúdo, mas o conteúdo não chega no aluno. É como se o agricultor plantasse, e aqui tem muito agricultor que planta bem, mas não consegue acessar o mercado para vender para o cidadão tancredense comprar, porque não tem preço ou tem uma série de dificuldades. Então, eu acho que a tecnologia, para a informação chegar, que é o que eu vi vocês falando bastante aí, eu acho que também seria importante levar em conta isso. Deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço para Davi Damascena, né? Ele colocou aqui alguns posts. O primeiro que ele colocou eu achei interessante, né? Quando eu perguntei ao pessoal, vamos fechar os olhos agora e vamos sonhar. Aí ele colocou assim, o primeiro post dele lá, né? Que bom sonhar, né? Eu acho que, mesmo de olhos abertos, a gente vive a cada dia um sonho, seja de uma educação remota que melhore e resolva alguns problemas que, porventura, existam, ou seja, a gente como ser humano. E aí, eu não vi ainda aqui, nos posts do restante do pessoal, nenhuma indagação para vocês. Mas Davi Damascena colocou uma questão aqui que eu quero colocar para Léo. Foi Léo que citou essa questão aqui. Deixa só aparecer na sua tela aí. A questão é a seguinte: é impossível comparar nossa educação com a do Rio Grande do Sul. Nesse caso, Léo, o sonho foi um pouco mais alto do que a gente nordestino está acostumado, ou você não acha nada demais? Não, eu estou falando até com propriedade, porque eu conheço a educação do Rio Grande do Sul, porque eu conheço pessoas que trabalham na educação lá. E, assim, nós não estamos longe deles, não. Viu? Nós não somos piores que eles, não. Nós temos professores capacitados, professores graduados, professores, inclusive, até com doutorado no município. Então, assim, o que acontece? Nós não devemos nada para o Rio Grande do Sul. A gente pode pegar os modelos de coisas que estão dando certo, tanto no Rio Grande do Sul, como aqui no Ceará, né? Que temos alunos com as melhores notas do Enem no país, do Ceará, e trazer esses exemplos para a gente aqui. Quando eu citei o Rio Grande do Sul, é porque eu conheço pessoas de lá que trabalham com educação e que mandam esses materiais, né, que eles estão trabalhando agora com as aulas remotas, e eu acabo vendo e eu acabo citando esse exemplo de lá do Rio Grande do Sul. Mas nós aqui, de Tancredo Neves, nós não estamos longe da realidade deles, não. O que falta é só investimento, ver o que é que está dando certo, e a gente fazer funcionar aqui também. Só isso. Muito bem. Denise, quer comentar alguma coisa? Podemos sonhar sim, Zé. E é bom sonhar, e a gente sabe que tudo depende da boa vontade de querer fazer o melhor, né? Depende do nosso poder público querer fazer o melhor. E não é impossível a gente estar querendo que a nossa educação seja igual à do Sul, não. A gente sempre quer o melhor para a nossa educação. Muito bem. Há um questionamento aqui feito, que eu vou aproveitar antes da gente fazer a projeção do próximo. Isso foi feito no início da transmissão, né? E a gente percebeu que muita gente teve dificuldade de abrir o Facebook para poder acompanhar a live. Então, no início da transmissão, eu falei sobre a ausência da presidente do Conselho Municipal de Educação e, concomitantemente, do seu vice-presidente.
Eu expliquei no início que a presidente do Conselho Municipal de Saúde não está bem de saúde. Inclusive, se a gente não pode ajudar, pelo menos podemos orar por ela, né? Se você é católico, reze por ela, certo? Para a gente poder dar a nossa contribuição para que a saúde, o estado de saúde dela melhore. E também falei que o vice-presidente foi consultado pela minha pessoa pela manhã, mas ele tinha um compromisso, questão de saúde também, hoje tinha que sair, não pôde participar. Então, o Conselho Municipal de Saúde não está participando por essas duas questões. A presidente se encontra enferma, doente, e o vice-presidente, ele já tinha um compromisso agendado para hoje, e aí não pôde substituir a nossa presidente para estar aqui nessa live discutindo essas questões. Mas é claro que aqui é bom perguntar, né, pessoal do Conselho de Educação, porque inclusive os convidados aí falaram, eu tinha algum assunto aqui que eu queria perguntar à pessoa do Conselho Municipal de Educação. Mas como as reuniões do Conselho sempre foram abertas, então, se não perguntar daqui para até lá, se pergunta na próxima. Bom, eu quero agora, não estou vendo mais nenhuma pergunta aí, eu quero agora deixar a palavra com vocês para a gente fazer o encerramento, o fechamento, as considerações finais, né? De início, agradecendo a Denise, é a primeira vez que ela participa de uma live comigo, eu não sei se foi bom, se foi ruim, se ela gostou, se não gostou, mas na hora dela ela vai falar sobre isso. E Léo, que já não é a primeira vez, a gente já tem aí uma rodagem, umas 3 ou 4 lives juntas já, então ele já está acostumado com esse ambiente aqui, inclusive o próprio aplicativo. Então, vamos começar por Denise, agradecendo a ela por estar aqui com a gente, certo? Por dispor o seu tempo, saiu da residência oficial lá da Granja do Torto, né, e fui para a PLB para participar dessa reunião, para participar dessa live aqui, participar desse momento. A gente agradece, Denise, a você, muito obrigado, e você está com a palavra para fazer as suas considerações finais. Quem agradece sou eu, Zé. Foi um prazer participar. Fiquei um pouco insegura, a gente fica, né, naquela história, mas é assim mesmo, a gente tem que aprender a enfrentar os medos e as ansiedades e as dificuldades. Como eu disse, é um prazer, estou à disposição para a gente poder debater e conversar. É uma pena que a presidente do Conselho não está presente, mas oramos ao Senhor que a sua saúde seja restabelecida em breve. E queria dar uma sugestão, que você fizesse outra com ela, né? E seria bom também um com o secretário de Educação, para estar respondendo vários questionamentos. Acho que seria interessante também uma live com ele. Quero encerrar parabenizando aos professores do meu município, que estão se reinventando, estão, como diz o povo, rebolando, se virando nos 30 para essas aulas. Citei o professor do Fundamental 1 e da Educação Infantil, porque é o que eu tenho mais acesso, eu tenho assistido alguns vídeos e tenho me encantado, né, mesmo com o trabalho. O pessoal do Fundamental 2, eu não tenho acompanhado as videoaulas, por isso que não citei aqui, mas quero parabenizar cada um e quero também parabenizar as equipes gestoras que estão lá diretamente trabalhando. Nós estamos em casa, nós professores, trabalhando, mas estamos em casa e eles estão no trabalho. Aos secretários, como no caso de Zé Leonardo, que estão indo para as escolas trabalhar, as coordenadoras que estão se reinventando aí também, a direção das escolas, e dizer que estamos à disposição, né? Estou aí até novembro, já que a eleição agora está prevista para novembro, substituindo a Edilene, mas fé em Deus, em novembro ela volta, né? E eu volto para a minha sala de aula, que é o que eu gosto, tanto que eu não estou afastada da minha sala de aula, não sei o que vai acontecer depois que terminar a pandemia, mas eu espero não ter necessidade de me afastar, porque é o que eu gosto de fazer, é o meu lugar, né? Eu gosto de ser educadora, eu tenho orgulho de ser educadora, e faço o que eu gosto e me realizo, apesar
de querer sempre melhor, saber que temos que melhorar muito ainda. Muitos direitos nossos não são preservados e nós somos, às vezes, muito injustiçados, mas gosto do que eu faço. E é isso que eu quero dizer, parabenizar cada um e dizer que eu estou sempre à disposição, Zé. Tá certo. Edilene colocou aqui que você continuará, viu? Ainda deu uma risadinha no final ainda, dizendo que, como o mandato começou agora, no início do ano, ainda tem mais 3 anos e meio para você tomar conta da APLB. E é claro que você não está sozinha, né? Tem um diretor aí, sindical aí, um cara aí que prometeu lhe dar uma mão sempre que você precisar. Não sei nem quem é esse sujeito. Não conheço bem, não. Bom, vamos agora para José Leonardo, né? José Leonardo aí, o nosso presidente em exercício do SINDPTN, que é um palavrão assim, ó, Sindicato dos Servidores Públicos do município de Presidente Tancredo Neves. Não pode dizer palavrão, porque o horário ainda, né, é um horário impróprio. Mas você sabe que é sempre um prazer os nossos debates, as nossas rusgas, as nossas brincadeiras, e também ter você aqui, tá certo? Muito obrigado, viu? Ok. Eu que agradeço, Raimundo, por você abrir esse espaço e que a gente, né, possa estar tendo essa roda de conversa com outras pessoas. Eu já vinha até falando em outras reuniões, inclusive do Conselho Municipal da Educação e com o secretário de Educação, sobre a participação da APLB, né, que deveria a gente ver mais a questão da APLB, não dizendo que nós, que somos do sindicato, não temos a nossa parte, a nossa contribuição, já vejo que nós, né, somos sindicato dos servidores, não é de uma só categoria, mas de todas as categorias. Então, eu fiquei feliz com a participação do pessoal da PLB e da gente estar podendo ouvir também o pessoal no caso, representante dos professores, né? E dizer que, para mim, é sempre gratificante estar falando sobre esse assunto, porque é o assunto do momento no qual a gente tem que estar, né, trazendo essas informações, parabenizar os professores, a equipe gestora, pelo trabalho que vem desenvolvendo, mesmo com todas as dificuldades. Eu não sei se tem pais me ouvindo, mas se tiver, eu também quero parabenizar os pais dos alunos, porque eles também têm se redobrado, porque eles agora estão vendo que não é fácil o trabalho do professor, e está vendo, né, a dificuldade que é para acompanhar esses alunos com as atividades. É um trabalho que a gente sabe que é difícil, porque o aluno ele tem que se desconectar das outras redes para poder se conectar às atividades, né? O aluno ele tem que dormir bem, né? Ele tem que estar desconectado dessas redes sociais e estar focado só nas atividades, o que é muito difícil. Então, eu quero parabenizar também aos pais. Eu sei que tem professores que são pais, então, de qualquer forma, eu estou contemplando alguns. E parabenizar a todos, né, por estar se dedicando mais, se desdobrando para poder fazer o melhor para esses alunos, né? E é isso. Eu agradeço pelo convite e estou aberto a outros momentos que venhamos ter de roda de conversa, reuniões, seja com o Conselho, com a PLB, e sugiro que a PLB possa, assim, de repente, estar fazendo uma live onde traga esses professores para eles também estar, assim, falando da sua situação, porque como ele, professor, está se achando, né? Para que eu, representante da categoria, eu possa falar por eles, mas que eles também venham e tragam os seus anseios, as suas dificuldades, o que é que está achando, trazer um professor da educação infantil, um professor dos anos iniciais, outro dos anos finais, alguém que possa estar contribuindo e trazendo essa informação de uma forma geral para todos os outros, né, que venha, porventura, assistir a live. Então, é uma sugestão que eu trago também, ou para a PLB, ou para a Rádio Web Cidadania, para a gente estar aí trazendo essa discussão e melhorando cada dia mais as nossas aulas remotas. Forte abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade. Como você estava falando da questão da live com o secretário, você estava na reunião do conselho, ele disse que faria uma live para explicar aos profissionais e também à população sobre essa questão das aulas remotas, assim que definisse a questão do critério da avaliação, na reunião do Conselho de Educação. Você lembra?
A questão da live com a presidente do conselho, primeiro nós vamos pedir a Deus que restabeleça a saúde dela para que ela possa retornar à atividade, para ela poder participar da live com o conselho, com vocês, se vocês tiverem disponibilidade, porque como ela está doente agora, a gente espera que não seja uma coisa demorada, né, que ela não fique tanto tempo doente, mas não dá para prever agora quando é que essa live vai acontecer. Mas é evidente que eu estou lhe dizendo o seguinte, que eu vou levar para você o seu pedido, a sua solicitação, e a do secretário de Educação, ele mesmo já disse na reunião do Conselho de Educação que faria uma live para explicar aos profissionais e também à comunidade sobre a questão das aulas remotas, incluindo a avaliação naquele termo lá. Então, todos os seus 2 pedidos já estão contemplados aí nessa questão. Então, meus queridos, nós vamos encerrar por aqui, 4 horas e 5 minutos, temos quase 2 horas de live, porque começando ali quase 2h15, e assim que houver uma necessidade, a gente agenda com o Léo e com o Denise, e também com Mirelle ou com o vice-presidente do Conselho de Educação, e a gente faz uma outra para a gente discutir apenas alguns pontos novos, né? E aí a gente agradece a todo mundo que foi para a rede social, que botou lá o comentário, que curtiu e que viu a live, tá certo? Ela vai ficar lá na rede social por séculos sem fim, para quem não viu agora, ver depois. Então, muito obrigado a Denise, atual coordenadora do núcleo da APLB Sindicato do Presidente Tancredo Neves, e também a José Leonardo Santos Nascimento, o nome de 4 nomes, nosso presidente aí em exercício do Sindicato dos Servidores Públicos aqui de Presidente Tancredo Neves. E assim nós damos por encerrado esse momento, agradecendo a todos e todas, hein? Uma ótima semana para todo mundo. Valeu. Valeu, Zé.